Olá, estudantes do nono ano. Nesse vídeo vamos falar sobre a questão da Palestina e Israel, nessa aula, melhor dizendo. O objetivo da nossa aula é analisar as características do conflito da Palestina e de Israel. Você já ouviu falar alguma vez nos conflitos palestinos ou israelenses? Geralmente aparecem nos noticiários, geralmente é falado com problemas relacionados à faixa de Gaza, entre outros. Vamos lá. Quais motivos levaram esses conflitos que existem entre Israel e a Palestina, será? Será que isso é milenar ou não? E existe esperança de se encontrar paz nesse território? Primeira coisa ao falar é que Israel, na verdade, é um país relativamente novo. Israel vai aparecer só em 1947, entre 47 e 48, após a Segunda Guerra Mundial. Quando a gente vai falar de Israel e Palestina, é importante lembrar que esse território, entre 1920 e 1947, ele era principalmente palestino. Nós vamos ter lá toda essa área pintada de amarela aqui no mapa, como sendo território palestino até o ano de 1947. Com o final da Segunda Guerra Mundial, o povo judeu foi retirado da Europa, depois dos campos de concentração e todo o genocídio, na verdade, que aconteceu infelizmente com eles. Eles tiveram como se fosse uma espécie de recompensa por tudo que eles sofreram, o direito ao retorno à terra prometida para o povo judeu, que vai ser justamente essa região ali. Os problemas são, quando eles vão para lá, já tem um povo morando nessa região, que são os palestinos. Então, a proposta em 1947 era dividir o território entre parte ficaria para os árabes palestinos, parte seria dos judeus israelenses. Os palestinos não ficaram felizes com essa divisão, declararam guerra a Israel e perderam essa guerra. Nós vamos ter lá, então, depois desse conflito, nós vamos ter um grande crescimento de Israel. Entre 67 e 88, nós vamos ter eles dominando toda a região ali da Península do Sinai, indo até a Síria. Depois de 90, eles devolvem a Península do Sinai para o Egito, eles diminuem um pouco a área e atualmente a região ela é bem complicada por conta, como eu posso dizer, por conta dos diversos conflitos que vêm acontecendo. Se nós formos ver bem, Israel acaba sendo o único país que não é uma teocracia no entorno, apesar de a maioria da população ser judaica. É um país dito dos judeus de modo geral. Quase tudo em volta ali, quase todos os países no entorno, são majoritariamente islâmicos, aliás, com a maioria islâmica. E ainda existem alguns outros conflitos. Então, Israel, no Oriente Médio, é o país mais próximo do Ocidente. É o principal aliado dos Estados Unidos e da Inglaterra ali no Oriente Médio. Bem, como foi esse processo do surgimento de Israel até o quase fim da Palestina? Lembrando que a Palestina hoje está restrita em pequenas faixas territoriais, como a região de Gaza e a região da Cisjordânia. A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, aprovou o plano para a partilha da Palestina, ou seja, a criação do Estado de Israel e de um Estado palestino no ano de 1947. Como eu acabei de falar, os palestinos não ficaram muito felizes com essa decisão e eles declaram guerra. Essa guerra eles acabaram perdendo e juntamente com isso eles perdem território. Porém, as nações árabes não aceitaram a partilha, como eu acabei de falar, o que aumentou a tensão existente na região. Quando houve a proclamação do Estado de Israel em 14 de maio de 1948, uma guerra iniciou-se. Israel venceu a guerra contra os países árabes que não aceitaram a criação do país e assim expandiu as suas fronteiras. Nós vamos ter ali logo em 49, então, Israel expandindo as fronteiras, pegando todo o território da Jordânia e também indo lá para a região do Monte Sinai, a região da Península do Sinai, que fica no Egito aqui, ou seja, que já fica na África.
Houveram vários conflitos, né? Não é questão de que teve ou não guerra, desde 1947, entre árabes e israelenses. Foram diversos conflitos, incluindo a Guerra dos 6 Dias, que, geopoliticamente falando, é um assunto que é muito tratado lá no ensino médio, lá no terceiro ano do ensino médio. As guerras árabes israelenses foram conflitos travados entre Israel, dos judeus, e diferentes nações árabes após a criação do Estado em 1948. Ao mesmo tempo que ocorriam esses conflitos entre os árabes e israelenses, estava acontecendo no mundo os resquícios da Segunda Guerra Mundial e o surgimento da Guerra Fria. Dessa forma, os Estados Unidos e a União Soviética apoiaram no primeiro momento o Estado de Israel, fortalecendo eles contra o mundo árabe. Mas se nós formos pensar no que foi a Guerra Fria, né? A Guerra Fria foi aquele momento, fazendo uma breve revisão, em que a maioria dos países do mundo estavam sendo apoiados ou apoiavam ou a União Soviética e o seu regime comunista, ou os Estados Unidos e um regime mais voltado para o capitalismo. Tinham outros países que ficaram mais neutros durante a Guerra Fria, mas de modo geral a Guerra Fria ela marcou muita tensão no mundo inteiro. Diversos conflitos que aconteceram foram apoiados por um ou por outro lado. Por exemplo, na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos lutou contra os vietnamitas, que recebiam apoio da União Soviética. Na Guerra do Afeganistão, a União Soviética lutou contra os afegãos, que recebiam apoio dos Estados Unidos. Durante a Guerra Fria, ela vai ser marcada então por vários conflitos semelhantes a esses, e não seria diferente ali em Israel, um lugar que, querendo ou não, está numa das áreas mais complexas da geopolítica mundial. Israel ficou com a maior área, né? Após a conquista do deserto do Sinai e a faixa de Gaza, e a Cisjordânia e Jerusalém Oriental e as colinas de Golã, Israel passa a se tornar um grande país ali na região. E foi assim até o final da Guerra Fria, quando eles resolvem devolver a porção do Egito Asiático, né? Aquela região ali da Península do Sinai, que vai até ela vai pegar o entorno ali do Mar Vermelho nessa região, né? E houve busca pela paz? Obviamente houve, né? Após acordos de paz entre israelenses e palestinos, como o de Oslo em 1993 e o de White Plantation em 1998, Israel desenvolveu porções de terra, devolveu porção de terra aos palestinos e aos egípcios e também a outros países árabes ali. Vamos agora para uma atividade. Os conflitos no Oriente Médio demonstram como disputa por território podem gerar tensões e guerras. Explique de forma sucinta o conflito entre israelenses e palestinos. Agora é com vocês.
tiveram tempo para responder essa atividade. Vamos ver como fica uma possível resposta. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, a ONU autorizou a partilha da Palestina, criação de Israel. Os povos árabes não reconheceram com apoio dos Estados Unidos e da Rússia, a Guerra dos 6 Dias. Israel acabou conquistando várias partes do território em questão e acordos de paz entre Israel e Palestina. Essa seria uma forma da gente organizar os principais acontecimentos na região desde o começo do surgimento do Estado. E mais guerra? Pois é uma região marcada por diversos conflitos, né? Você sabia que a ocupação e a colonização da faixa de Gaza, da Cisjordânia e das colinas de Golã por Israel sobre seus vizinhos árabes foi iniciada a partir de uma guerra? Pois é aquela coisa. Os países árabes não apoiam a ideia da existência de Israel no primeiro momento, tentam atacar Israel, Israel declara guerra a todos eles simultaneamente e tem guerra em todas as frontes de combate simultaneamente. A grande questão é que Israel herdou muitos equipamentos militares dos Estados Unidos e da Inglaterra no final da Segunda Guerra Mundial, além de desenvolverem uma própria tecnologia. Isso, somado ao serviço militar obrigatório para homens e mulheres, fez com que eles acabassem saindo vitoriosos. Normalmente eles se saem vitoriosos nessas guerras, e eles acabaram expandindo então os seus territórios como forma de compensação, né? Entre 5 e 10 de junho de 1967, Israel enfrentou simultaneamente então os exércitos do Egito, Síria e Jordânia e impôs a todos uma derrota fulminante no conflito conhecido como conflito ou Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias ela é muito estudada na geopolítica lá no 3º ano, mas já que nós estamos falando disso, vale lembrar que nesse pequeno intervalo de tempo, em 6 dias, Israel saiu vitoriosa numa guerra travada contra outros 3 países. Uma das estratégias utilizadas foi fazer um ataque simultâneo usando caças, destruindo todas as bases aéreas ao mesmo tempo durante a primeira madrugada. E depois eles foram avançando com tanques de guerra e bombardeios aéreos e eles acabaram conseguindo dominar o território em intervalo muito rápido, né? Olha lá, aqui nós temos a página do estado de São Paulo na época, falando que Israel inflige derrota aos árabes, né? Falando do grande poder, a grande estratégia que Israel usou nesse conflito que durou pouco tempo, se nós formos ver bem. A Guerra dos 6 Dias e as suas consequências. Vamos lá olhar o mapa, né? A faixa de Gaza, que está pintadinha de laranjado aqui, em 2005, retirada do exército e colonos israelenses, Israel controla grande parte das fronteiras desde 2007 sob controle do grupo radical islâmico o Hamas. Muitos países consideram o Hamas um grupo terrorista, né? Vão ter países afiliados à ONU que consideram o Hamas um grupo terrorista, outros não. De certa forma, o Hamas é o principal alvo nos conflitos entre palestinos e israelenses, né? No começo de 2021, final de 2020, começo de 2021, o Hamas lançou diversos mísseis contra Israel. E aí o Israel conseguiu abater esses mísseis usando uma tecnologia, um avançado sistema de antimísseis aéreo, né? A região das colinas de Golã, ocupadas por Israel em 1967, em 1973 a Síria tomou parte de Golã, mas perdeu pouco depois. Em 1980 Israel anexou ela à região. A região de Jerusalém Oriental ou Cisjordânia, ocupada em 1967, parcialmente sob a administração e autoridade da Palestina, mais de 200 postos avançados e assentamentos israelenses. Jerusalém Oriental, ocupada em 1967, anexada em 1980 para os palestinos, a capital do seu futuro Estado, né? Então a gente vai ter essa região ali, que é uma região mais livre, sendo, como eu posso dizer, ocupada tanto por israelenses quanto por palestinos, né? Vale lembrar que Jerusalém ela é considerada, é tida como uma cidade muito importante
para as três religiões abraânicas, tanto para o judaísmo, quanto para o islamismo, quanto também para o cristianismo. Por isso, muitas pessoas viajam para lá todos os anos para verificar, para poder observar os lugares sagrados para essas três religiões. A Península do Sinai, após a assinatura do Tratado de Paz entre o Egito e Israel em 1979, a última parte do Sinai foi devolvida ao Egito em 1982, um pouquinho antes do final da Guerra Fria. A Guerra dos Seis Dias, então, foi um conflito militar entre Israel e um grupo de países árabes, Egito, Síria, Jordânia e Iraque, que ocorreu entre os dias 5 e 10 de junho de 1967. A Liga de Países Árabes recebeu apoio indireto da Organização para a Libertação da Palestina, que envolvia Líbia, Argélia, Marrocos, Paquistão, Tunísia e Kuwait. Nós vamos ter vários países árabes ali ajudando indiretamente os palestinos. Mas ainda assim, todos esses países de maioria árabe acabaram saindo derrotados dessa Guerra dos Seis Dias. Aqui nós temos um mapa das estratégias de combate usadas durante a guerra. Nós vamos ter ali os avanços de tropa, como eles dominam a Península do Sinai, entrando lá pelo Mar Vermelho, pelo Golfo do Sinai ali. E acabam dominando toda a península em um intervalo muito pequeno de tempo. E a resposta da Palestina? A partir de 1987, a população civil palestina começou uma série de levantes que é chamada de Intifada contra a ocupação israelense. Usando paus, pedras e atentados, o conflito continua até os dias de hoje. Então, normalmente acontecem ondas de manifestantes contra os israelenses. Recentemente, alguns desses manifestos repercutiram bastante nas mídias, porque o Israel foi acusado de usar armas letais contra os manifestantes e não arma de contenção de massas. Isso acabou gerando um certo rebuliço e acabou complicando um pouco a visão política que outros países da região têm de Israel. A situação hoje de Israel ela é bem complexa também quando nós falamos dos iranianos. É o conflito atual entre persas iranianos e israelenses. E esses conflitos têm sido travados lá na Guerra Civil da Síria, que acaba sendo usada como uma espécie de palco de testes para novos armamentos e novas técnicas de guerra. Conflito entre Israel e palestinos. Por que os dois lados reivindicam vitória após o cessar-fogo? Um cessar-fogo entre Israel e o grupo extremista palestino, o Hamas, na faixa de Gaza, entrou em vigor, com os dois lados e seus aliados reivindicando a vitória. Na verdade, não tem uma vitória real nesses conflitos que aconteceram, mas, querendo ou não, acaba sendo bom que exista essa trégua para parar de morrer civil no meio de conflitos. Em maio de 2021, a rivalidade histórica entre israelenses e palestinos foi acentuada com uma série de conflitos na faixa de Gaza, território que pertence ao Estado da Palestina até o momento. Cerca de 150 pessoas morreram, sendo em grande maioria palestinos. Foi esse conflito que eu falei que os palestinos do Hamas eles estavam usando mísseis. Chega a ser uma forma talvez exagerada de chamar de míssil, porque eles eram basicamente foguetes caseiros, de fabricação caseira, sendo jogados a esmo, mas em direção das grandes cidades israelenses. Obviamente eles foram abatidos, mas como represália Israel acaba atacando esses países. Vamos para mais uma atividade. As disputas territoriais entre Israel e Palestina desencadearam a Guerra dos Seis Dias. Cite países envolvidos nesses conflitos e os principais fatos ocorridos, e agora é com vocês.
Como fica a possível resposta, gente? Foi um conflito militar entre Israel e o grupo de países árabes, Egito, Síria, Jordânia e Iraque, que ocorreu entre os dias 5 e 10 de junho de 1967. A Liga dos Países Árabes recebeu apoio indireto da OLP, que envolvia países como Líbia, Argélia, Marrocos, Paquistão, Tunísia, Kuwait, em disputas territoriais. Bem, nessa aula nós falamos um pouco sobre os conflitos que envolvem Israel e Palestina. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.